E vamos falar do projeto que se chama Maria da Fonte. Para nos explicar exatamente o que é este projeto e que vai ser apresentado nos próximos dias na cidade do Porto, tenho o contacto via telefone com a doutora Jenny Silvestre, diretora deste projeto. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Eu estive a ler algumas coisas que me enviaram, mas talvez o mais fácil seja explicar como é que surge este projeto de Maria da Fonte. Sei que tem que ver com a figura histórica da Maria da Fonte, como é que ela surge, enfim, deixe-lhe, será melhor explicar do que ser eu a falar. Boa tarde. Efetivamente, a Maria da Fonte é uma opereta de um compositor chamado Augusto Machado, que viveu entre 1845 e 1924, do qual festejamos naturalmente este ano os 100 anos da sua morte. E é uma opereta que foi estreada em 1869 no Teatro da Trindade, evocativa da heroína popular da revolta nortenha, a revolta do Minho, da Maria da Fonte, e portanto evoca aquele movimento popular que teve origem em 1846 e que derrubou o governo na corte lisboeta em função do abuso de poder que se tinha dado relativamente a questões de saúde pública. Como é que surge esta ideia de levar a efeito ou levar a palco esta opereta? O Laboratório de Ópera Portuguesa, que foi criado em 2022, tem como objetivo a recuperação do património histórico, dramático, musical, feito em Portugal ou por portugueses no decurso da história. E, nesse sentido, sentimos que o facto de termos a oportunidade de trazer à luz do dia uma versão moderna de uma obra evocativa de um episódio histórico seria interessante. Para além disso, o facto de ter perdido o libreto original e, portanto, termos só acesso aos textos inclusos nos números musicais do Augusto Machado, abriu-nos as portas à encomenda de um novo libreto. Eu vou-lhe pedir desculpa, mas quem não está, digamos, de acordo, não está bem dentro da terminologia, o que é exatamente um livreto? Um libreto é o texto que serve de base a uma ópera, a uma opereta ou até mesmo a um teatro encenado. Parte sempre de um texto que é adaptado dramaturgicamente para ser apresentado ao público enquanto espetáculo. Neste caso, como nós só temos conhecimento do texto que está incluído nos números musicais desta opereta, nós tivemos a oportunidade de encomendar um libreto a um dramaturgo atual, o Ricardo Neves, que foi um encenador desta opereta Maria da Fonte, que construiu a partir desses certos de texto que nós conhecemos, todo um libreto atual, moderno, com piadas atuais, sem desvirtuar aquilo que era a essência da Maria da Fonte enquanto espetáculo do século XIX. E quando não é a primeira apresentação que fazem deste espetáculo, desta opereta? Não, nós estreámos no grande auditório do Centro Cultural de Belém no dia 12 de novembro do ano passado, portanto 2023, porque o Laboratório de Ópera Portuguesa deu os seus primeiros passos no Centro Cultural de Belém. Depois, no passado dia 6 de abril, inaugurámos o mês evocativo dos 50 anos da Revolução de 1964 em Faf, e portanto fizemos a estreia minhota da Maria da Fonte, e agora iremos inaugurar o Festival Internacional de Arte e Ópera do Porto, o FIATO, no próximo dia 13 de novembro, então no Coliseu Porto AGA, às 21 horas. Se bem me recordo, a figura da Maria da Fonte é associada um pouco à Póvoa de Lanhoso, correto? Exatamente, é uma heroína da Póvoa de Lanhoso. A revolta teve início numa aldeia que pertence à Póvoa de Lanhoso, chamada Fontarcada. É uma revolta popular que inicialmente começa por
tratar de uma reação a uma medida sanitária que era a proibição de enterrar os mortos no adro das igrejas, mas que na realidade constituiu uma reação ao abuso de poder administrativo do administrador daquela região à época e que depois vai avançando um pouco pelo país fora, no sentido da reposição dos respeitos que devem ser devidos a todas as gentes populares do nosso país. Mas está prevista alguma apresentação desta opereta na própria Póvoa de Lanhoso? Na Póvoa de Lanhoso nós tivemos no passado dia 7 de abril uma apresentação do teatrinho. No teatrinho que existe lá, o ginásio dessa cidade, a Póvoa de Lanhoso, em consequência da apresentação em face, porque Póvoa de Lanhoso não tem um equipamento que possa receber uma produção desta envergadura. Nós temos a Maria da Fonte, que vai ser apresentada no Coliseu Porto AGAs, tem um grande efetivo. Estamos a falar de um efetivo de cerca de 100 pessoas, que reúne a Orquestra Sinfónica Artaz, o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e um conjunto alargado de solistas e atores que compõem toda esta produção da Maria da Fonte, esta versão moderna da opereta de Augusto Machado. Naturalmente não é uma tarefa fácil coordenar tudo isto. Não é fácil, mas é bastante recompensador. Ou seja, nós estamos a falar de um espetáculo todo escrito em português, portanto não é uma ópera tradicional, como assim se pode dizer, é uma opereta, tem partes faladas e partes cantadas sempre em português e tem uma comicidade imensa, que o facto de termos tido a possibilidade de encomendar um libreto moderno nos transporta para aquilo que é a dinâmica das questões de género e da temática do princípio de igualdade, encarada e trabalhada aqui de forma muito cómica pelo Ricardo Neves, que faz uma adaptação brilhante de toda esta temática no âmbito dos números musicais do Augusto Machado. Acredito que não tenha sido propositadamente, mas o resultado nas eleições ontem nos Estados Unidos até dá uma chamada de atenção também para isto, não é? Sim, ou seja, nós aqui valorizamos aquilo que é claro que não estava isso nas previsões, mas resultados assim ditaram. Verdadeiramente, não podemos esquecer da importância da mulher e da importância das questões de género. De resto, o princípio de igualdade foi proclamado pela primeira vez em Portugal na nossa Constituição de 1976, à razão da Revolução de 25 de abril de 1964 e, afinal de contas, estamos a concluir o ano em que celebramos os 50 anos desta Revolução. Há pouco temos falado em ópera, temos falado em opereta. Para quem não está ligado a esta terminologia, qual é a diferença entre uma e outra? A ópera é um género, para já, tanto a ópera como a opereta são o género mais completo do ponto de vista teatral, porque engloba música, arte e dança. No caso da ópera, temos um espetáculo que é integralmente cantado. Na opereta, nós temos partes faladas e partes cantadas. Por norma, a ópera é italiano ou em línguas estrangeiras. Há muito poucas versões de óperas em português. As operetas são, por norma, em português, portanto, na nossa própria língua-mãe. Muito bem. Se nos pode dar um cheiro em saco, não é muito do que tipo de quadros é que poderemos assistir na apresentação? Diga. Estava-lhe a perguntar se é possível dar-nos uma ideia do tipo de, na prática, o que é que vai aparecer em palco, se é que nos pode dar um cheirinho. Aquilo que nós desafiámos o Ricardo Neves a fazer foi adaptar
o seu texto, portanto o libreto que nos vai ser apresentado, àquilo que são as questões do princípio de igualdade e das questões de género. O Ricardo pegou de uma forma magistral nos certos de texto que nós temos nos números musicais, cujos manuscritos se encontram hoje em dia depositados na Biblioteca Nacional de Portugal, e construiu toda uma história coerente, extremamente cómica, extremamente atual, em que nós nos identificamos com todas estas questões que se prendem ao princípio de igualdade, sem esquecer em nenhum momento a importância que a revolta do Minho, a revolta da Maria da Fonte, teve do ponto de vista histórico português. E, portanto, é um espetáculo muito atual, muito divertido, que nos remete para a nossa própria identidade cultural comum, histórica, e da qual nós temos imenso orgulho. Nós aqui em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, conseguimos esgotar o grande auditório do CCB por 2 vezes, e assim esperamos que aconteça no Coliseu Porto AGEAs no próximo dia 13, sendo que o espetáculo é às 21 horas, mas às 19 horas eu estarei à espera de todos para recebê-los no Coliseu, podendo explicar um pouco melhor o trabalho de contextualização, da recuperação deste título histórico que a todos nos diz respeito. Muito bem. Naturalmente que nestas ocasiões, e é verdade, costuma-se deixar as últimas palavras a com quem estamos a falar, no sentido até de, além de acrescentar alguma coisa que nos possa ter sido esquecida eventualmente, também deixar um convite a quem nos está a ouvir para que possam, exatamente 2 a 8 dias, hoje são 6, portanto é 2 a 8 dias, ir ao Coliseu às 19 horas, como referiu agora, ou, na impossibilidade, às 21 horas. Exatamente, estaremos lá à espera de todos os que vierem ter connosco, com muita, muita alegria e um enorme sentido de partilha de um património que a todos nós pertence. Muito bem, agradeço a vossa disponibilidade, desejando-lhe a continuação de uma boa tarde e, muito obrigada. Se não for antes, vemos-nos com certeza na próxima quarta-feira. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, sim. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada.